Seja bem-vinda essa proposta do Raul, que a gente possa aprofundar essa discussão para encontrar meios e dar um salto nessa crise. Deputado Raul, as esperanças são todas depositadas no seu relatório, mas eu gostaria, antes de ouvi-lo, colocar aqui algumas observações que chegaram de telespectadores, que fica claro que nós temos aqui especialistas, mas que o cidadão brasileiro, o pequeno empresário brasileiro, o vereador que também nos escreve, tem uma opinião muito parecida. Então, por exemplo, o Célio Borba, ele diz, porque o Brasil, que é uma das maiores economias do mundo, tem tamanha carga de impostos e tributos que encarece a economia dos seus cidadãos. O Aureliano Salles, ele concorda com o Rodrigo Araíli e diz, sou a favor do imposto progressivo. O governo deveria adotar, assim como em outros países, imposto sobre grandes fortunas. O Agostinho Clementino de Pombal, Paraíba, ele diz, o Brasil precisa de uma reforma tributária, são muitos impostos, isso perde a produtividade. E o Paulo César de Madalena, ele é vereador de Madalena, no Ceará, ele diz o seguinte, a quantidade de impostos é muito grande para um povo que nem sabe direito o que paga, porque não é um imposto único. Combateria a sonegação, que foi falado aqui, facilitaria a fiscalização, tornaria a arrecadação mais próxima do cidadão e, com isso, motivaria as pessoas a acompanhar a aplicação dos recursos. Soma-se isso tudo, deputada, dezenas de manifestações, de participações que nós recebemos de pessoas que consideram injustos os montantes pagos. Perfeitamente. Bom, o diagnóstico é comum, né? Meu caro Eric, da academia, né? E também de estudos, etc. O Eric é da OAB, né? O Rodrigo, que é da academia, meu colega deputado Lessa, né? Meu ex-colega André Horta também, né? Que eu estive no Confaz por 2 vezes como secretário da Fazenda, minha cara Maristela e o telespectador. O diagnóstico é comum. O sistema é iníquo, injusto, né? Um verdadeiro manicômio tributário. Os que podem mais choram menos, os que não podem, né, sacodem. Então, o sistema brasileiro, nesses 50 anos, ele foi piorando. Já começou com o ICMS há 50 anos, cobrando de origem, quanto o mundo inteiro é cobrança nacional, destino, alíquota por fora. Nós fizemos uma opção por cobrar por sub-regiões, cobramos por estado, por município, dividimos. A União cobra IPI, PIS, COFINS, os estados cobram ICMS e o município ISS. E ainda a União Federal, o imposto de renda e a contribuição previdenciária, e o município que deveria ficar com os 5 tributos patrimoniais. Então, o sistema ficou pior após a Constituição de 88, quando nós, os estados, eu era secretário da Fazenda do Paraná, fizemos um lobby poderoso e tiramos 15 pontos do imposto de renda para os fundos estaduais e municipais e 25 pontos do IPI para os fundos, né, estaduais e municipais. Nesse momento também tiramos 5 impostos únicos monofásicos que a União tinha e jogamos para dentro do ICMS. O que a União Federal, ferida de morte, que tiramos uma quantidade enorme de recursos, inventou as contribuições sobre o lucro líquido, o fim social se transformou num poderoso COFINS e o PIS, né, que virou também turbinado, né, que era um programa de integração de servidores. O imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, para não partilhar com estados e municípios. Quando, em 88, o ICMS tinha 7% do PIB de arrecadação, com 22,8% da arrecadação nacional do PIB brasileiro. 30 anos depois, quase 30 anos depois, o ICMS 6,7% e o tributo chegou a 35%. Então, os estados perderam, ficaram parados no tempo. E há 50 anos atrás, a arrecadação mal chegava a 15%, 16%, e os estados tinham 7%. Então, o sistema foi destruído. Regressivo, perverso, atinge os mais pobres. Um assalariado que ganha 2 salários mínimos paga 53,9% de tributo, segundo o IPEA. Prejudica a empresa, porque é uma confusão, um caos, né? E diminui a empregabilidade e prejudica a sociedade. E com isso, o Brasil tem o voo da galinha. Cresce um pouquinho, cai, e o mundo crescendo.
nesses últimos 30, 40 anos, o mundo cresceu acima do crescimento brasileiro e nós ficamos para trás. Então, o que é que acontece? Na década de 90, a China, quando ela despertou e começou a virar um gigante, ela tinha um grande problema, que eram os tributos das províncias, entre elas, que vinha lá e remontava de séculos, até de vila em vila cobrava, né? Quando eles acabaram com os tributos entre províncias, a China esticou, passou a crescer a 7% e 10% ao ano. O diagnóstico está feito, o sistema é regressivo, como e o que fazer daqui para frente? Eu concordo com todos os comentários, os 3 comentários, do meu amigo André, que está lá, né, o Horta, e vamos para o projeto, né? Quer dizer, além de tudo, nós temos, que eu quero ressaltar, 500 bilhões de renúncia fiscal da União, Estados e Municípios. Nós temos 1,5 trilhão no CARF, de federal, estaduais e municipais, de contencioso. 500 bilhões no Supremo de contencioso. 3 trilhões de dívida ativa, 70% podre, né, que não recebe mais. Então, 3.300.000 processos ano na Justiça. Então, entope a administração pública, isso vai funcionário de empresa, advogado, e não tem fim. Um custo de desperdício. Eu preciso, Ronaldo, 3 regras de ouro. Não discutir o erro cometido na Constituição de 88, que foi partilha, no texto que era relator Bussademes, Virgílio Guimarães, quando no PT, Sandro Mabel, e essas discussões todas que nos levaram. A discussão do imposto único, do imposto seletivo monofásico, imposto único do Flávio Rocha e Marcos Sintra, o imposto seletivo que seria único também de Luiz Roberto Ponte, e o modelo clássico. Eu acho que dá para conciliar tudo hoje. As 3 tendências. Primeiro, regra de ouro, não discutir partilha. Olhamos para o ano passado, a média dos 2 anos, o que a União, Estados e Municípios arrecadaram, receita líquida corrente, contabilizada, faz um bolo 100 e tira uma fração. Nos primeiros 5 anos, ninguém ganha, ninguém perde. Se você discutir partilha, você vai ter que discutir pacto federativo. Se você tirar dinheiro da União, ela vai, que já está combalida, não vai resolver o problema dos estados e municípios. Há uma regra econômica que a gente tinha esquecido, que agora eu reavivei. Quando a economia está crescendo, e eu usava muito esse gráfico na década de 90 e começo de 2000, quando a economia cresce, a arrecadação cresce acima. Quando a economia decresce, como nesses últimos 3, 4 anos, a arrecadação cai mais do que a queda do PIB. Com isso, a brutal crise fiscal da União, Estados e Municípios, que acaba também trazendo uma crise sem precedente nas empresas de pessoa física, 12 milhões de empregados, 60 milhões de pessoas inadimplentes e metade das empresas inadimplentes. Então, regra de ouro, ninguém ganha, ninguém perde. Segundo, não aumentar a carga do PIB no primeiro momento, não vai discutir isso. Terceira regra, buscar um tributo para ajudar a Previdência na alíquota empregado-empregador, diminuindo o custo de contratação na linha do que o Rodrigo colocou. Nós estamos bem nesta linha. Então, a ideia é esta, voltar com uma contribuição de movimentação financeira. ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, 2 tributos clássicos. Um IVA clássico, que seria o Imposto de Bens e Serviços, modelo europeu, e um imposto seletivo monofásico sobre energia, combustível, os 5 velhos impostos, antes de 88, acrescido de cigarro, bebidas, veículos, né, que poderiam acrescer até 10 itens, seriam 2 tributos de base de consumo. O que tiver na base do seletivo diminui alíquotas do IVA. E o que for de arrecadação para a Previdência também diminui desse bolo. E o imposto de renda único, que seria um imposto a discutir no futuro a progressividade dele. Não entraríamos no mérito da carga da base de consumo, renda, né, e propriedade e previdência nesse momento, a não ser 3 reduções que eu faria. 0 de tributo no ativo fixo, que o mundo inteiro não cobra, o Brasil continua cobrando. Reduzir a 0 ou próximo de 0 a tributação de comida e remédio para ajudar as classes
menos favorecida, que pagam hoje o dobro da carga tributária dos ricos, tá? Acaba com a guerra fiscal entre os estados, com a constituição de uma união dos fiscos estaduais, numa associação de um fisco único nacional, com os auditores estaduais, comando estadual, um colégio de governadores, lei federal, cobrança de destino, zera a guerra fiscal, acaba com toda essa briga, né, de uma empresa tem tudo, a outra não tem nada, zero na exportação, né, que não tributaríamos nada de exportação, para otimizar a exportação. Com isto, com esse desenho, que não é meu, ele é um desenho de 30 anos discutido nessa casa, que eu posso dizer, eu sou elo entre eles para trazer o Brasil de um sistema regressivo, retrógrado, e por toda a tecnologia do mundo na nossa eletrônica, e numa cobrança na hora, como é feito nos Estados Unidos, que é a sugestão de um amigo empresário de Santa Catarina que está trazendo para nós. Deputado, não apresente todas as soluções agora não, porque ainda tem mais um bloco de programa, não, mas senão a gente não tem o que conversar. Ela é muito complexa, a gente não tem o que conversar no próximo. Não, tem muita coisa aí.